Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Universo 7. Hoje um tema bem interessante, né, Bruna? Hoje vamos falar sobre as gerações, como que as gerações impactam nos resultados aí da sua empresa. Então, ao falar de gerações, eu estou falando de geração Y, Baby Boomers, geração Z, tão temida hoje pelos empresários, né? Então, a gente vai trazer um panorama e trazer um pouquinho da vivência, né, que a gente tem aí nesse mercado, como que essas gerações hoje estão iniciando aí no mercado de trabalho, quais as dificuldades que os empresários, né, os líderes de RH aí, e líderes de diversos setores aí na empresa estão convivendo, né, com as mais diferentes gerações. A gente estava conversando, vamos começar então pelos Baby Boomers, provavelmente, né, não sei, a Bruna é mais jovem, a Bruna já é de outra geração, não é a mesma que a minha, então, mas a gente vai começar pelos nossos pais, e até essa é uma característica, né, as gerações que a gente começou a entender um pouquinho mais, a primeira delas são os Baby Boomers, né, eles demoraram um pouco mais, foi uma geração mais estendida. Hoje a gente vê que esse tempo de mudança entre as gerações, ele está cada vez reduzindo mais. A tendência, bota aí mais 20, 30 anos para frente, com a redução da natalidade que a gente está vendo e o envelhecimento, né, da população, então vai ser muito comum você ter diversas gerações, até porque os Baby Boomers, por exemplo, foram 25 anos para mudar uma geração, né? Hoje a gente já está mudando geração a cada 10 anos praticamente, então tu vê a diferença. E se continuar nessa pegada, daqui a um pouco tu vai estar administrando na empresa pessoas de 5, 6 gerações diferentes. É uma loucura, né? Como faz aí, né? E como lidar, e como conseguir atingir uma performance você trabalhando com diferentes gerações, né? Então, a primeira geração, os Baby Boomers, eles vieram do pós-Segunda Guerra. Então, a gente pegou um mundo, digamos assim, em extrema dificuldade, né? Então, a gente tinha muita carência de alimento, de outras situações. Então, quem viveu nessa época, ainda não é a minha época, tá, pessoal? Um pouquinho depois. Mas quem viveu nessa época precisava economizar bastante. Então o pessoal colocava a famosa água no feijão para render um pouco mais, água no sabão para, né, render. Então tinha estratégias para você conseguir fazer as coisas renderem mais. E provavelmente assim nós fomos criados, aprendendo a economizar, aprendendo a não gastar, a poupar, né? As pessoas tinham uma valorização muito diferente do que a gente tem hoje pelo trabalho, porque tu viver num mundo em que tu não sabia como é que ia ser a economia, então os países se reestabilizando, né, no pós-guerra, tu não podia perder o emprego, né, tu precisava sustentar a tua família, enfim, então tem essa característica de permanecer tempos. A minha mãe trabalhou 25 anos no mesmo lugar, né? Tava comentando teu pai também, Sim, né? 33 anos também na 33 anos na última empresa, provavelmente trabalhou um bom tempo na anterior também, então a gente vem dessas principais características, assim, as pessoas elas se mantinham durante muito tempo. Eu costumo falar uma vida, porque pra mim, que é outra consciência, eu olhava, meu Deus, quando uma vida dentro de uma empresa, as pessoas ficaram uma vida toda. Para mim, isso era desafiador, ter essa compreensão, entendimento. Então, é legal a gente ver essa diferença e ver realmente, poxa, e essa questão... O comportamento é diferente, né? É diferente. E essa questão que tu comentaste sobre até da educação, nossa, a educação realmente... Minha mãe, ela fica sempre chocada comigo. E ela sempre tá me pegando, dar mais valor às coisas. Porque pra nós foi sofrido conquistar, foi difícil, não é esbanjar, não é isso. Então eu vejo que realmente esse grau de valorização a gente não tem. E eu falo disso porque a minha geração não tem isso. Porque nós não precisamos, parece que, vivenciar na pele essa dificuldade, esse maior sofrimento para conseguir, né? Sim.
como o nosso programa ele fala da nova consciência empresarial, a gente não vai entrar muito na geração alfa, que é o pessoal que já nasceu a partir de 2011, porque Sim. esses não estão nas empresas ainda, não estão no mercado de trabalho, né? Eu tenho um filho que é a geração alfa, então, justamente, hoje a gente vive num mundo abundante, hoje a gente tem tudo, hoje tu não precisa nem ir pra parada de ônibus mais, o carro te pega na porta de casa. Tecnologia. É outro mundo. Então, eu me preocupo um pouco, só queria fazer esse parênteses, né, da geração alfa, porque quando eles forem para o mercado de trabalho, a geração Z já tem um pouco disso, depois a gente vai entrar, né, mas a geração alfa, quando começar a ir para o mercado de trabalho, são crianças hoje, adolescentes hoje, que logo ali na frente, eles não estão vivenciando o que é uma frustração, o que é perder um ônibus, o que é passar um ônibus lotado, e tu não saber o que fazer, ter que se virar para poder ir para a escola, vai a pé, vai de bicicleta, não sei, entendeu? Então era um mundo diferente, e hoje essas pessoas estão chegando nas empresas, então já vi acontecer, né, de você dar um feedback, o colaborador chora e pede para ir embora, porque ele nunca se frustrou na vida. Não consegue lidar com as emoções. Não consegue. Então a gente já vai chegar lá, mas só queria fazer esse parênteses pra gente, quem é pai aí, eu sou, né, pai, a gente, pai, mãe, enfim, né, quem tem filhos aí nascidos a partir de 2010, a gente, de alguma maneira, acostumá-los, né, com algum tipo de frustração, né. Então eu vejo hoje que os pais, eles dão tudo, eles não estão me metendo na educação, cada um educa como achar melhor, mas essas crianças, esses adolescentes, eles vão ter dificuldade na empresa, porque lá eles vão encontrar frustração, eles vão errar, eles vão receber um feedback negativo, eles vão ser cobrados, né? Então se a gente começa desde pequenininho já a acostumar a saber lidar com as frustrações, de repente, um exemplo, quer chamar uma pizza e o pai diz, não, hoje não. Beleza, é uma frustração, vai ter que saber lidar com aquilo ali, né? Isso que tu falou não é importante, que hoje em dia eu percebo que existe grande dificuldade em dar limites, colocar limites e dizer não. E aprender a dizer não, mas a ouvir não é de extrema importância. Então a geração X, ela é uma geração, desculpe, os baby boomers que a gente estava falando, né, que é quem nasceu ali de 1940, 1965, vem de um mundo mais difícil, né, o pós-guerra as coisas eram mais escassas, então existia uma valorização muito maior pro trabalho. E eles então, abriram os caminhos para nós, inclusive. Exatamente. Então batalharam bastante, realmente, as coisas mais suadas, né, as coisas mais complicadas, não tinha muita tecnologia, tinha que meio que improvisar, enfim, então parabéns aí se você é empresário, se você é um baby boomer, você nos ajudou a estarmos hoje aqui, né, então a gente fica muito feliz, assim. Proporcionar trabalho pra gente que veio depois. Exatamente, e aí vem a geração X, de 66 a 78, já uma geração que pega esse, digamos assim, tradicionalismo, não sei se a palavra é tradicionalismo, é o pessoal que tinha uma coisa mais raiz, assim, sabe? E eles não queriam se sentir, de certa forma, presos, assim, né? Que foi a geração passada, os baby boomers. Tinham muito receio, eles tinham muita cautela, né? Já a geração X já veio meio que se desafiando, foi a era hippie, teve alguns movimentos assim, rock and roll, né, música boa começou a surgir porque o pessoal realmente começou a quebrar então um pouco esses padrões que antes eram mais quadradinhos, né. Mas dentro da caixa, né. Exatamente, então aqui a gente começa a ter um desafio maior, já começa a surgir alguma coisinha assim de tecnologia, já é o pessoal que começou com celular, né, aqueles tijolões quadradão. E tal, né, então começou
né, algumas coisas que Legal. para a época eram bastante evoluídas, né? Aham, imagina. Então, é bem interessante. E então ali começou a se modificar um pouco mais nessa questão do mercado de trabalho. As pessoas já começaram a reduzir um pouquinho. Então, aquele que ficava 30 anos, 40 anos numa empresa, agora já começou a reduzir para 15, 20, 10, né? As pessoas não ficavam mais tanto tempo assim. Então, já começou a se tornar um pouco mais comum, faz a carreira numa empresa, cresceu, aí, não estou conseguindo avançar mais aqui, eu queria crescer ainda mais, né? Já ia para outra empresa. Então, essa questão de ambição, de ver que tu podia ir mais longe, se desafiar, começou ali, né? Que interessante. Então, a gente conseguir lidar, né, com essa fase transitória, que aí sim depois vem a geração, essa é a geração X, né? E aí vem a geração Y, que é a minha, né? Então aí eu já nasci, por exemplo, quando eu nasci já existia o celular, ainda não era com internet. Eu peguei ali 1981, mas eu diria que 1990, mais ou menos, eu peguei já a gente precisava, sou daquela época que tu precisava ficar acordado até a meia-noite, que é quando todo mundo deixava de usar a internet. Internet de E a escada. internet de escada, tu ficava esperando, daí entrava o site do Terra. Eu também sou dessa Tu época. aí. conseguia acessar com Tinha mais... hora, tempo, aham. E era... Mas tu vê, né? Hoje não, hoje tu acessa a qualquer Ali. momento ali, Mudou muito. é outra pegada, né? Então, como Legal. que hoje a gente, por exemplo, se a gente tem uma pessoa na minha equipe, né, que é geração X, eu preciso uma ferramenta que eu diria assim que é muito importante é um plano de carreira. Uhum. Uma pessoa que é geração X, ela entra na empresa e um dos critérios que ela vai analisar é como é que eu posso crescer aqui, até onde, quem é a Sim. pessoa que está mais à frente, será que eu consigo chegar lá, quanto ela ganha? Ela tem essa questão de carreira, Por né? isso que é tão importante o RH de uma empresa de compreender qual é a geração que essa pessoa tá ali e como que funciona a cabecinha daquela pessoa, né? Interessante isso. Exatamente. São as crenças que a gente já carrega dentro. Muda bastante, tu viveu uma determinada época, né? Isso. A geração X, por exemplo, ela pegou aquelas paradas ela, digamos, passou a ser um pouco mais criativa e um pouco cautelosa, porque a gente viveu a época da inflação. Uhum. Lembra? Hiperinflação. Imagina, uma máquina de lavar naquela época era em torno de 15 milhões. Não me lembro se era Cruzados ou Cruzeiros. Cruzeiro, eu mudava acho. toda hora o nome também, então tu recebia em milhões, tu era milionário, né? O pobre era milionário nessa época. É verdade. Interessante, né? Então a pessoa traz isso também, começou a aumentar os preços, tu já fica, né, naquela instabilidade, porque tu tem uma herança lá, Sim. tu viveu isso, né? Tem como se fosse um marco de segurança interior, né? Exato, e hoje essas pessoas estão aí, né, trabalhando nas empresas de vocês, né? O Baby Boomer, o geração X, aí vem o geração Y, que já muda um pouco. Que vai até que ano? O geração Y, ele vai de 79 a 94. 94. Nascidos em 94, que foi o ano da Copa do Mundo, que o Brasil foi campeão e tal, então... Eu tinha 4 né? anos. Eu nasci em 90, então eu sou dessa geração também. Tu é, então, geração Y. Então, a na mesma geração. Legal. Então, é um pessoal que já nasceu com o computador, embora não fosse que a gente tem hoje, aquele mas já quadradão, tinha. né? Eu aprendi a digitar naquelas máquinas, As ficava maquininhas. cantando milho, tinha aí tu tinha que, errou, tinha que digitar tudo de novo. Aí depois surgiram umas máquinas mais modernas que vinham com corretivo, aí tu apagava ali, Ai, que legal. tinha uma tecla que era o corretivo, né? Então não precisava digitar tudo de novo. O celular, e aí com isso a globalização, a gente começou a conviver com produtos já vindos de fora e tal, né? Então
principalmente no início ali da geração Y, que seria a nossa, né? A gente começou a consumir, então o mundo começou a se tornar um pouco mais consumista. Então já é um pessoal que gosta de roupa de marca, já começou a usar, enfim, tem várias marcas aí muito famosas, né, que a gente gostava. Eu até agora me lembro de um fato de viagem, né, que veio isso. Vê que eu tô... É viagem no tempo hoje, gente. Eu tinha 14 anos, eu comecei a atuar como office boy, e aí eu lembro que o meu primeiro salário eu comprei um tênis. Na época eu recebia, como se fosse hoje, assim, acho que uns R$2.000 como office boy. Era um salário bem bom, assim, na época, né? Mas eu comprei um tênis que custava R$1.500. Queria muito aquele tênis, era um sonho de consumo, assim, era... Ainda mais que na época todo mundo tinha, também quero ter. Eu era o cara com o melhor tênis do colégio. Era eu e mais ninguém. Que legal. Era status, né, com 14 anos, enfim, né. Só que aí depois, em outros programas a gente vai entrar nisso, eu entrei numa questão de permissão. É como se eu não estivesse apto a usar aquele tênis. Olha que viagem. Tu acredita que eu vendi o tênis? Eu acredito, e isso acontece não só lá atrás, Magnus, mas isso acontece hoje em dia com a gente, e a maioria sofre dessa crença do não merecimento, do não pertencimento, que está introduzido no nosso DNA. E hoje é muito normal até essa oscilação, às vezes empresários que vai e volta, que fatura, depois perde pessoas. É exatamente o bingo dessa crença, o merecimento. A gente conquista, tem, mas não se sente merecedor de usufruir, de estar, porque a cultura anterior está dentro da gente e a gente tem que desbloquear aquilo ali dentro da nossa consciência. Que interessante. Legal, né? Claro que hoje a gente começa a entender, a gente trabalha muito nessa área mais comportamental, justamente esse é o intuito de trazer um pouquinho mais assim esse entendimento, né? Acho que a chave desse programa hoje é a gente entender que ali dentro da tua empresa tu não vai ter como tratar todo mundo da mesma maneira, e o que vai fazer a pessoa desejar trabalhar contigo, ela se tornar um funcionário, um colaborador engajado, é ela ser desafiada, né? E cada um vai ser desafiado de um jeito. De uma maneira. Por exemplo, o baby boomer, tu vai precisar da segurança para ele, porque ele tem muito medo de perder, então tu precisa ter uma estabilidade, ele não precisa muito de feedback, ele precisa de estabilidade. Já o geração X, ele gosta de receber feedback, porque como ele vem de um pós, as pessoas ali já tinham 30 anos numa empresa. O geração X, ele vem para quebrar isso, então ele espera receber mais feedbacks. Como é que eu tô indo? Eu quero ficar 30 anos na empresa também, que nem o que estava antes de mim, o fulano, o ciclano. Então, como é que eu tô indo em relação a ele? Será que eu vou ultrapassar ele? Então, ele fica buscando, né, esses feedbacks. Aí tu imagina você não ter uma política de feedbacks dentro da empresa. Complica, né? Como não. Já o geração Y, ele não precisa desse acompanhamento, porque ele já se sente mais, digamos assim, autônomo, ele já tem tecnologia, ele já se vira sozinho, ele já é autodidata, ele já tem uma outra pegada, ele já vem num outro viés, mais criativo, né? Então ele tá ali na tua empresa, então ele precisa ser desafiado quanto à competência dele. Tipo assim, duvido tu montar aquele relatório e entregar em 10 minutos aqui pra mim. Aí diz, mas deixa comigo. É muito assim. Eu vejo também, Maquera, me desafiou, eu vou provar que eu posso fazer. Então ele gosta muito disso. Porque essa criatividade tem que aguçar, e aguçar esse instinto, e tanto eu como o Magnus veio essa alegria, essa energia de fogo, de ambição, de motivação. Não, eu faço a criatividade, dá esse espaço, né? Ele quer crescer. Então, o geração Y, dá pra dizer assim que tu vai ter muito mais problema em frear ele do que tu empurrar ele. Tu vê que diferença, né? Muita. Então tu tem que estar freando ele. E aí vem o geração Z. Esse sim,
Esse vem como uma locomotiva, porque ele entra na empresa, ele acha que sabe mais que o dono. Ele segura. Esse sim, ou seja, o Baby Boomer e o Geração X ainda tu tem que dar uma empurrada. Te mexe, vamos lá. Porque ele também não tem, assim, muito domínio de tecnologia. E a coisa mais fantástica, eu vivi essa experiência, você juntar a experiência do Baby Boomer e do Geração X com a geração, com a tecnologia e a agilidade, né, do Geração Y e do Geração Z. Né? Eu tive uma situação que foi assim, tinha um cara na equipe que era numa escola que eu fui coordenador e o meu diretor era Baby Boomer. E ele sabia muito, imagina, o cara estudou filosofia, né? Sabia muito, mas ele não sabia montar uma apresentação no PowerPoint, que na época era uma novidade e tal, né? Então, o que a gente... Daí a gente tinha a galera que era da TI, que tinha um outro curso, e aí ele chegava ali, a gente fazia um bate-papo, e aí alguém ia anotando, aí daqui a pouco vinha lá em, sei lá, meia hora, uma hora depois, a galera montava a apresentação e tava lá, e aí o nosso filósofo, né, olhava assim, nossa, tá louco. Encantado. E se ele fosse fazer... Ia demorar muito. Ia ter umas frases ali. Não, é diferente. E eu admiro, porque quem ainda veio depois de mim, que tem esse dom pra tecnologia, é absurdo como é incrível a facilidade, o dom, assim, ó, é show. Então a gente precisa ter paciência, né? Aí tu tem na equipe uma pessoa que ela não é, digamos, nativo em relação a computador e celular, né? Que é o Geração X e um pouco da Baby Boomer e um pouco da Geração X. E aí tu tem já o Geração Y, que a gente já nasceu na internet. E o Geração Z, então, nem se fala. Eles já têm, antes de nascer, eles já estão na internet. Já vem pro mundo sabendo. Então, já estão escutando historinha, já estão... eles têm uma outra... Já são muito nativos, né? Tanto é que eu, como me aproximo um pouco mais lá das gerações que são mais tradicionais, né? Eu peço muita ajuda pro meu filho. Meu filho tem 11 anos e às vezes eu dou umas travadas assim, eu imagino que possa existir alguma coisa, eu pergunto para ele, filho, dá para fazer tal coisa? Assim, claro, pai, daqui o teu celular, ele vai porque para eles já é nativo, eles já nasceram com o celular na mão. Então, é bem interessante isso. E aí, como que eu lido, né, com tudo isso? O Geração Z, ele é muito conectado, e vou te falar, se tu disser para ele, tu vai ficar 30 anos aqui na empresa, a gente tem um plano de carreira. Talvez para a Geração Z não faça tanto sentido, porque ele é muito dinâmico. O que vai fazer ele permanecer na tua empresa? Propósito. Então é uma galera que eles não estão pelo dinheiro mais. Até porque quem estava pelo dinheiro era o Baby Boomer e o Geração X, que vieram de uma herança, de um mundo difícil. Hoje as coisas são mais fáceis, ele não precisa mais passar por tamanha dificuldade. Por sacrifícios que existiam antigamente. Então, como ele não está acostumado... Aí tu imagina, eu tô com 20, 25 anos, tô indo pro mercado de trabalho. Eu nunca passei trabalho nenhum na vida. Aí eu chego lá na empresa, me colocam os desafios que eu vou... Não é o meu mundo, entendeu? Não tem estrutura para aguentar. Isso. Então, mas daí como que eu posso ajudar essa pessoa e tirar, porque a gente está falando em resultado, eu quero performance na minha empresa, né? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Eu vou desenvolvendo ela. Eu vou mostrando que tem um ambiente legal de trabalhar, né? Cativar e conquistar, né? Mas eu vejo muito o profissional ter essa habilidade, essa aptidão de saber como lidar com a pessoa. Sem autoridade, sem imposição. E vejo que hoje em dia é mais um diálogo, algo mais... E é uma geração que tem uma mentalidade voltada já para o resultado, né? Se você é gestor e você é um Baby Boomer, provavelmente você ainda tem a mentalidade de hora de trabalho, de ter que trabalhar 10 horas, 8 horas, sei lá, 6 horas e cumprir a rotina, né? A geração Z e um pouco da geração Y, eles não têm essa lógica.
Por que que eu vou ficar 10 horas? Tipo assim, você é a geração Baby Boomer, tá? Você tá fazendo uma tarefa. Daí eu sou a geração Z, eu tô observando como é que tu tá fazendo. E eu tô aqui pensando, santo pai, meu Deus do céu, ela vai terminar daqui um mês aquilo ali. E eu já dominando o celular e IA, aplicativo de tudo que tu imaginar, eu olho para aquilo e penso assim, aquilo ali eu vou fazer em 5 minutos. Vou otimizar. E faz. Ele otimiza, ele domina. E aí a gente precisa falar uma linguagem com essa galera, né, que está chegando agora, voltado para produtividade, né, atrelada à produtividade. Então, talvez não faça sentido eu contratar a pessoa e dizer para ela que ela vai ter uma jornada de 8 horas. Aí, sabe o que vai acontecer? Ela vai chegar lá, ela em 1 hora, ela fez tudo o que tinha que fazer, depois você vai olhar para ela, ela tá parada. Mas um outro colaborador que de repente não domina todas as ferramentas que ela domina, vai levar 4, 5, 6 horas para fazer a mesma tarefa. E aí você vai dizer, mas o cara aqui não faz nada, ele que trabalha 1 hora e fica tomando cafezinho, fica parado. É conhecimento, gente. Eu preciso dar mais tarefas, então. Eu preciso jogar com as armas que eu tenho. Eu não posso não posso tratar todo mundo do mesmo jeito, porque as competências que foram adquiridas em cada geração, elas são completamente diferentes. E a minha maneira de motivar, de remunerar e de fidelizar esses colaboradores, ela vai ser diferente para cada uma dessas gerações. Então é fantástico, isso é quando eu consigo lidar, né, com as mais diferentes gerações ali dentro da empresa. É top demais. Mas exige, né, que primeiramente eu conheça um pouquinho e também entenda como são as minhas crenças enquanto gestor. Se eu sou um baby boomer, eu vou gerenciar minha empresa numa lógica. Só que tu não vai mais contratar baby boomer, provavelmente, né? Então, já não pode conduzir usando a tua lógica, tu vai ter que se moldar. Ou então não vai ficar ninguém na tua empresa, né? E aí a gente se queixa, porque a geração Z, eles não querem mais trabalhar, eles não fidelizam, eles trocam toda hora. Claro, a gente está de repente liderando uma geração Z com uma mentalidade de baby boomer, não vai rolar, não tem como. Não casa, não fecha. Não tem. Então a gente pode sim dar desafios muito grandiosos, a gente pode investir em treinamento para essa galera, né? Eles adoram, mas principalmente ter responsabilidade social, ter projetos legais, ter um ambiente de trabalho legal. Tem muita empresa que não cuida disso, né, Bruna? Eu já vi empresas investindo muito assim, na estrutura de atendimento e tal, e você vai ver o refeitório da galera, nossa, foi feito de qualquer jeito, as cadeiras tudo quebrada, não tem como, né? Aí, para um jovem que hoje é geração Z, ele cuida muito isso, essa valorização, entendeu? Resumindo, tem que acompanhar a tecnologia, o avanço, o progresso. Não dá para ficar lá na era do passado. Tem que acompanhar, crescer junto, se moldar e se modificar para realmente prosperar, né? Com certeza. Que incrível, adorei esse conteúdo. Show, né? Nossa, perfeito, amei, aprendi muito aqui hoje. Beleza, pessoal, então a gente vai continuar falando agora do mais, né, voltado para a empresa. Então, essa parte de fidelização de colaboradores é algo que as empresas vêm se queixando bastante, essa dificuldade em reter, né, os talentos. A gente espera ter contribuído um pouquinho aí. A gente segue à disposição aí de todo mundo, né? E continue acompanhando aí o Universo 7, uma nova consciência empresarial. Gratidão. Beijos.